paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo e mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, que cura, liberta e leva o homem para o céu. O texto fica no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo número 23, diz assim: Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunha a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Eu estou lendo o Evangelho de João, e a gente percebe aqui no primeiro capítulo do Evangelho de João, ele vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Né? Ele vai dizer também que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Né? Mas todos quantos o receberem, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. No capítulo 2, ele começa a rebanhar lá os discípulos, começa a chamar ali os discípulos, né? O interessante é que no capítulo 2 tem aqui também, no capítulo 1, na verdade, ele começa a chamar os discípulos, né? No capítulo 2 tem aqui as bodas de Caná da Galileia, onde houve ali o casamento, e ele fez aquele milagre, né? Transformou a água em vinho, né? E quando a gente vai, meu irmão, minha irmã, para capítulo 3, Nicodemos, ele reconhece Jesus. Mas por que Nicodemos reconhece Jesus? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um príncipe dos judeus. Este foi à noite ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Olha o que ele diz: porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com eles, né? Quando a gente vai aqui, ainda no capítulo 3, ele vê a fé de um homem, né? Porque ele, no capítulo 3, ele tem aquela conversa com Nicodemos e diz que há a necessidade de nascer de novo. E aí tem um texto muito conhecido, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? E João Batista, ele, ainda no capítulo 3, João Batista vai falar assim, vocês, eu vim para preparar o caminho. Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, né? Um dos discípulos de João foi questionado, mas aquele que o Senhor diz que é o Messias, ele está lá batizando, né? Aí João fala para ele: rapaz, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés dele. Eu vim apenas para preparar o caminho, né? No capítulo 4, Jesus vai ter um encontro com a mulher samaritana. Olha só que interessante. E ele ali fala para a mulher, cadê seu marido? Ela falou assim, eu não tenho marido, né? A mulher já havia tido 4 relacionamentos, né? E aquele que estava com ela também não era marido dela. E Jesus revela isso, ela fica maravilhada porque Jesus revela isso para ela. E é exatamente isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. A mulher vai para Samaria, né? Ela chega lá entre os samaritanos e começa a espalhar, eu vi o Messias, ele revelou tudo que aconteceu na minha vida, né? E por que eu estou falando isso para os irmãos? Eu quero chamar a atenção exatamente para isso. Muitas pessoas ficaram presas a revelações, necessidade de revelações. No início do ministério de Jesus, realmente era necessário haver atuação sobrenatural para que as pessoas viessem a crer. Mas Jesus, lá no capítulo de número 20, aqui do Evangelho de João, quando ele vai ter aquela conversa, com um dos discípulos, né, que duvida dele, né?
não acredita que ele ressuscitou, e Jesus vai lá e mostra as marcas para ele, né? E Jesus vai dizer o seguinte, Tomé, exatamente, foi Tomé, né? Lembrei agora. Então ele chega para Tomé e mostra as marcas, e ele fala assim, ó, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então as pessoas estão muito presas ao sobrenatural. E isso tem levado muita gente, meu irmão, minha irmã, a caírem na armadilha de Satanás. Pode ver que aqui no versículo que eu li, né, que ele estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Muitos que seguiam a Cristo, meu irmão, minha irmã, eles seguiam Jesus mais pelos milagres, em busca dos milagres, do que uma verdadeira conversão. E Jesus sabia disso. Jesus sabia disso. Havia conversão diante pessoas que viram os milagres, se convertiam verdadeiramente? Sim, se convertiam. Mas a grande maioria não. Muitos estavam atrás de Jesus por aquilo que ele poderia oferecer a elas. E nos dias de hoje a gente vê muito isso. As pessoas estão atrás de Jesus pelos milagres. As pessoas estão indo atrás de revelação. As pessoas querem revelação. É por isso que tem crescido muito o número de hereges, de filhos de Satanás que estão aí, vivendo de revelações. E as pessoas estão indo atrás disso. No início era assim. Muitos também foram atrás de Jesus por conta dos milagres. O povo judeu também fez muito isso, né? Quando via os milagres, Deus abriu o mar vermelho para que eles pudessem passar. Maná descendo do céu, aí o povo se quebrantava, o povo, Deus, glorificado seja o Deus de Israel. Passava assim um tempo, acabou, esqueciam tudo, voltavam à idolatria, se desviavam dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque estavam presos ao sobrenatural, queriam ver milagres. E diante dessa sede, dessa busca de milagres, de revelação, aí os falsos cristos vão surgindo, se aproveitando da fragilidade das pessoas. Pessoas que ainda não tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. Eu sempre digo isso, aquelas pessoas que têm um verdadeiro encontro com Jesus, têm sede da palavra de Deus. E ela vai ler a palavra de Deus, ela vai estudar a palavra de Deus para se preparar, para se proteger desses falsos mestres, dessas falsas teologias. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer, calçai os pés com o evangelho da paz, capacete da salvação, escudo da fé, espada do Espírito. A gente precisa estar com a armadura, irmãos, para nos proteger das heresias. Porque as pessoas estão atrás de milagres, atrás do sobrenatural, e com isso as pessoas estão sendo enganadas. O verdadeiro cristão, ele não está preso ao sobrenatural. O verdadeiro cristão não está preso àquilo que Deus tem para oferecer para nós. Não. O verdadeiro cristão, ele tem consciência de que o maior prêmio ele já recebeu, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. A nossa salvação. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Esse é o nosso maior prêmio, é a nossa maior recompensa. Nós não podemos ficar presos a sobrenaturais, eu vou atrás disso, eu vou atrás daquilo. Não! Você não precisa. Lá em Marcos, se eu não me engano, capítulo 16, ele vai dizer, aqueles que crerem, os sinais os seguirão. Esses sinais seguirão os que crerem. É os sinais que seguem aqueles que crerem.
Não é você que vai atrás de sinais, não. Não é você que vai atrás de suposto profeta que revela, vai revelar a sua vida, vai revelar onde você trabalha, vai revelar o que você vai fazer. Misericórdia, meu irmão. Se apegue no Senhor Jesus. Se apegue na palavra de Deus. Deus te deu autoridade para orar por enfermos, os enfermos ficarem curados. Os dons espirituais seguirão aos que crerem. Você não precisa ir atrás, não. Os dons irão atrás de você. E Deus irá dando os dons de acordo com o seu propósito, de acordo com o seu querer, de acordo com a necessidade. Deus vai capacitando cada um para a obra de Deus, distribuindo os dons espirituais para aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. E Jesus conhece, Jesus vai dizer aqui no versículo 25, e não precisava de alguém que lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia qual era a natureza humana. Jesus sabia. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. Ah, eu sei que és mestre, porque ninguém faz tais milagres se não for de Deus. Ó, Nicodemos. Mas ele ainda não havia tido um encontro verdadeiro, não havia nascido de novo. Por isso que Jesus chega para ele: ó, Nicodemos, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Aquele que é nascido da água e do Espírito, meu irmão, os sinais seguirão aos que crerem. Você não precisa ficar indo atrás de profeta, não precisa ficar indo atrás, né, de homens de revelações, movidos a revelações, movidos a supostos milagres. E eu digo supostos milagres, não é duvidar de que Deus possa curar ou possa até ressuscitar o morto, não. É porque os falsos mestres, esses falsos cristãos que tem por aí, falsos profetas, estão enganando o povo, fazendo teatrinho, usando técnicas, usando todo tipo de coisa para enganar, porque as pessoas estão indo atrás só do sobrenatural. Se esquecem que o maior sobrenatural que pode acontecer na nossa vida, meu irmão, minha irmã, é a nossa salvação, é a nossa libertação, é a nossa conversão genuína. E essa conversão acontece quando nós olhamos para a cruz. Aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crer no Filho unigênito de Deus, aquele que subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se entregou, viveu entre nós, foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas Deus lhe deu-lhe um nome acima de todo nome, no qual todos se dobrarão a ele, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E nós, verdadeiros cristãos, nós precisamos fazer parte desse grupo, que possamos proclamar e dizer que Jesus Cristo é o Senhor, quer seja na abundância, quer seja na escassez, quer seja na enfermidade, quer seja na saúde, nós glorificaremos ao Senhor em todo tempo. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós não podemos ficar presos a sinais, nós precisamos crer, nós precisamos buscar ao Senhor todos os dias, conhecendo a sua palavra, os seus ensinamentos, e a partir daí, meu irmão, minha irmã, a partir de uma conversão verdadeira, todos os sinais seguirão aos que crerem. Glorificado seja o nome do Senhor. Que possamos, meu irmão, minha irmã, fazer parte daquele grupo do Evangelho de João, capítulo 20, quando ele disse para Tomé: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram no Filho unigênito de Deus. Que Deus, na sua infinita misericórdia, que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos dando esse entendimento de que nós precisamos ser verdadeiros adoradores
aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Fiquem na paz, em nome de Jesus.